Então, vamos voltar aqui e falar sobre o nosso tema, né, de radioatividade. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Veja, hoje vamos falar sobre um processo nuclear, né? Os processos nucleares de decaimento energético, né? Ou seja, quando o núcleo tem uma instabilidade, ele pode sofrer dois processos: o processo de fissão nuclear e o processo de fusão, né, nuclear. Nós vamos estudar hoje o processo de fissão nuclear. A fissão nuclear consiste, como a palavra já está dizendo, né, em dividir um núcleo, ok? Lembrando, né, que aqui, como está aqui representado, o núcleo atômico, ele é das quatro forças da natureza, né? É uma das mais coesas, né? Então é uma energia muito grande que requer, né, para dividir esse núcleo, e também uma energia muito grande que é desprendida, né, ao sofrer o processo de fissão. Então a fissão nada mais é o que? Você dividir o núcleo. Dividir o núcleo em outro núcleo, né? Então veja, aqui é a equação, né, de fissão nuclear do urânio, que é a mais conhecida, hein? Existem outros núcleos atômicos, tá ok? Deixa eu pegar a caneta aqui, gente. Então existem outros núcleos atômicos que realizam o processo de fissão, mas o do urânio é um elemento da tabela periódica, número atômico 92, e esse isótopo aqui, ó, 235, né, número de massa 235, é o mais conhecido, né, e foi um dos primeiros a ser descoberto. Então como é que você vai iniciar o processo de fissão? Geralmente bombardeando o núcleo, como eu posso voltar aqui, ó, com um nêutron. Esse aqui é o nosso núcleo, e eu posso atirar, né, um nêutron contra esse núcleo. Então está representado aqui, ó. Aí vai ocorrer o que? Vai ocorrer que esse núcleo ele vai sofrer o processo de fissão, ok? Ele vai ser adicionado, né? Aqui, ó, vai ser adicionado um nêutron a ele. Então seu número de massa vai aumentar em uma unidade, era 235, vai passar para 236. E o número de atômico não vai sofrer nenhuma alteração. Só que esse núcleo, com esse número de massa, é muito instável. Então o urânio ele procura o que? Realizar o processo de fissão. Ele vai se dividir em outros dois núcleos. No caso o bário e o criptônio. Ele vai gerar cada um com número de massa 141 e número de massa 92 e número atômico 56 e 56. Além de produzir também a liberação de outros três nêutrons e também a liberação de energia, ok? Como a gente sabe, né, como sabemos, né, a radiação se divide em três tipos: radiação alfa, beta e gama. Então durante esses processos todinho aí de fissão, esse tipo de radiação vai ser liberado, ok? Então veja, o processo de fissão nuclear ele é dito que é um processo em cadeia, porque uma vez iniciado ele se propaga numa cadeia de átomos. O que eu quero dizer com isso? Se é iniciada a fissão nuclear de um núcleo a partir de um nêutron, como está aqui representado, esse núcleo vai ser dividido. Só que lá, como eu mostrei a vocês, na produção de 3 nêutrons, esses 3 nêutrons também vão fazer com que outros núcleos de urânio sofram o processo de fissão. E esses núcleos que sofrem o processo de fissão também vão gerar mais nêutrons e assim por diante. Então fazendo com que os nêutrons, né, se propaguem numa cadeia do material. Então veja só, essa questão aí de liberação de energia, né, só foi possível o entendimento, né,
foi possível o entendimento dessa processo de fissão nuclear, entendimento teórico, pela equação de Einstein, né? Que eu acho que é a equação na física mais famosa, né? Essa equação diz que energia é igual a massa, né? E vezes a velocidade da luz ao quadrado. Diferentemente de uma equação química, onde há a conservação, né, de energia, né, na equação química, numa equação nuclear não há, vamos dizer, não sei, assim, não há uma conservação de quantidade de matéria. O que eu queria dizer é isso. Numa equação química há uma conservação da quantidade de matéria, ok? Numa equação nuclear não há essa conservação de uma quantidade de matéria, ou seja, em número de mols, né? Então, assim, quem previu isso, né, foi o Einstein, né? Ele trouxe a equação mais famosa, né? Albert Einstein. Então, ele previu esses efeitos. Então, numa equação química, você tem a conservação do que? Da quantidade de mols, ok? Já numa equação nuclear, não há essa conservação de quantidade de mols, tá ok? Eu já vi muita gente falando aí na internet que não há conservação de energia, né, num processo de numa equação nuclear. Não, mas isso aí é impossível. O princípio da conservação de energia até hoje nunca foi contestado, não, né? Assim, e provado, né? Porque contestar pode se contestar, agora provar experimentalmente não, tá ok? Então aqui, ó, é uma aplicação, né, desse princípio. A gente pensa em aplicações vamos dizer assim, aplicações da energia nuclear. O que é que se pensou? Bem, só para vocês terem noção, as descobertas na área nuclear, elas ocorreram as mais significativas, né, entre 1925 e 1939. Principalmente nesse período aí de 1935 a 1939, o mundo já estava entrando no processo de conflito, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, os cientistas se voltaram primeiramente para a sua aplicação da energia nuclear no campo de batalha. Então, aqui está um esquema, né, de uma bomba atômica, tá ok? Essa bomba atômica, como é que uma bomba atômica funciona, gente? Aqui é um esquema bem simples. Aqui, ó, eu tenho, tá em inglês, mas eu vou traduzir. Isso aqui é o tipo de arma, né? Aqui eu tenho um material radioativo, que é o urânio 235. Lembrando, para ocorrer o processo de explosão nuclear, eu preciso do urânio 235. Só que esse material não é fácil de se obter. Quando fala urânio 235 é um número de massa, ok? A gente vai ver mais pra frente que esse tipo de urânio ele é muito raro, então ele tem que ser produzido em laboratório. Então aqui está o núcleo, né, radioativo da bomba, okay, urânio 235. Aqui há um dispositivo que é um explosivo. Esse dispositivo ele implode. Quando ele implode, ele vai ele tem outro material aqui também, contém nêutrons. Esses nêutrons vão ser arremessados, né, para o encontro com o urânio 235, provocando um processo de fissão nuclear. Aqui já é outro esquema, né? Aqui são vários explosivos, no centro você tem um... aqui é interessante, porque aqui é uma bomba de plutônio, que muda o material. Tem vantagens, hein? E você utilizar urânio e utilizar plutônio, ou utilizar plutônio ou utilizar urânio, para confeccionar dispositivos, né, nucleares, armamento nuclear. Eu não vou entrar muito nessa temática não, porque não é o nosso objetivo a priori. Mas se você tiver paciência e pesquisar em inglês, em português quase não tem material sobre isso, sobre armamento nuclear, né, como funciona. Então você vai encontrar uma gama de materiais. Interessante, veja, os países que têm armamento nuclear são esses aqui em azul: Estados Unidos,
a França, a Inglaterra, a Rússia, né? A China, tá ok? É um clube seleto, né? Como tá falando aqui, ó. Engraçado, todos os países que compõem o Conselho de Segurança da ONU, né? Eles têm armamento nuclear. É um clube bem seleto. A França, eu não sei como eles conseguiram esse armamento nuclear, mas faz muito tempo. Mas é um país que, em termos de força militar, hoje, né? Em termos assim, quando eu falo força militar, é do seu exército. Ele não tem uma capacidade, a França sozinha, né? Não tem nenhum francês aí nos ouvindo, né? Mas o exército francês hoje em dia, né? Eles não têm uma capacidade somente a França, né? Eles dependem principalmente da OTAN, né? Que é a Organização do Trabalho, a Organização do Atlântico, do Tratado do Atlântico Norte. Então, assim, o Reino Unido também é um caso, né? Eles não têm essa capacidade em termos de exército, mas eles têm armamento nuclear. Quando você tem armamento nuclear, é como se você tivesse armado com, vamos comparar aí, na sua vizinhança, você tivesse uma metralhadora e seus vizinhos tivessem só facões. Ok? Então, é o clube nuclear. A China também possui, né? Aí estados, esses em vermelhos, ó, estados com armas nucleares, né? Ou seja, esses estados aqui, ó, Índia, Coreia do Norte, Paquistão, eles têm armamento nuclear. Só que eles, vamos dizer assim, eles têm uma política de não admitir publicamente, né, que tem esse armamento. Apesar que Índia e Paquistão já admitem, né, que tem um armamento, ok? Eles também não são signatários no sentido assim, não assinaram um tratado de não proliferação, né, de armamento nuclear, tá ok? Então a Coreia do Norte recentemente conseguiu. Esse aqui é interessante. Israel, né? Israel ele adota uma política de nem dizer que tem armamento nuclear e também eles não admitem. É uma política meio estranha, é dupla. Tenho, mas não tenho, tá ok? Armamento nuclear. Países que compartilham armas nucleares. Então veja só, que países são esses? São os da OTAN, né? Itália, Bélgica, Alemanha, Holanda, Turquia. São países que eles têm armamento nuclear. Esse armamento nuclear pertence a quem? Estados Unidos. Estados Unidos, eles têm tropas nesses locais, né, e compartilham armamento nuclear com esses países, tá ok? Aí estados que já possuíram, né, armamento nuclear. A Bielorrússia, porque fazia parte da União Soviética. O Cazaquistão, a mesma coisa. A Ucrânia e a África do Sul. A África do Sul é interessante, ela chegou a ter armamento nuclear, mas desistiu. A Ucrânia também é a mesma coisa. E é uma temática interessante, gente. Por isso que às vezes a química ela está presente em tudo, né? Desenvolver o armamento nuclear hoje está muito difícil para um país. Por quê? Aquele clube seleto lá de países, né? China, Estados Unidos, França, Reino Unido, ok? E Rússia, eles não querem que mais ninguém tenha armamento nuclear. Então eles começam a criar uma série de tratados para que outros países não tenham, né? Então aqui está a lista, ó. Quem é azul, né, assinou esse tratado, tá ok? Só que teve muito país também que não assinou o tratado. A maioria dos países da Europa assinaram que não iriam ter mais armamento nuclear. Por quê? Eles fazem parte da OTAN, tá ok? Alguns países da África, infelizmente o Brasil entrou nessa. Eu sou um defensor que nós tenhamos armamento nuclear, né? Você vê, ó, a Austrália não faz parte, é um país grande, não faz parte de nenhuma da OTAN, né? Mas assim, não assinou. Então, o armamento nuclear, ele foi feito na doutrina militar para não ser empregado, tá ok? A gente vai discutir mais química, tá ok? Mais para frente, mas eu chamo essa atenção porque eu sou um defensor. Temos que ter armamento nuclear, o Brasil, para manter nossa soberania. Vocês notam, os maiores países do mundo,
Estados Unidos tem armamento nuclear. China tem armamento nuclear. Rússia, armamento nuclear. Índia, armamento nuclear. Aí vamos, ó, França, que não é nenhum país grande, tem armamento nuclear, mas eu só vou citar esses. Então assim, e a Austrália não assinou, ela não tem, mas não assinou o tratado de não proliferação de armas, né? Então assim, é sem sentido o país nosso, com esse tamanho de território, né, não ter armamento nuclear. Ah, mas o Brasil não tem condições de ter isso. Não tem. Nós temos cientistas, nós temos gente preparada, tá ok? O que nos falta é ter a coragem de fazer, tá ok? Agora teríamos que enfrentar uma série de complicações, né? Porque principalmente Estados Unidos e Europa iriam nos colocar sanções econômicas. Mas eu acho que se nós formos mais nacionalistas um dia, né, nós poderíamos desenvolver um armamento nuclear. Inclusive o Brasil já lançou pesquisas nessa área, né, de armamento nuclear. Então vamos agora voltar à parte de química, né. Então ó, veja, a segunda aplicação, né, da energia nuclear, esse processo energético, né, da fissão, é a produção de energia elétrica por meio de usinas nucleares. Mas o porquê, né? Pode se perguntar o porquê que se usa, né, combustível nuclear. Vamos comparar aqui, ó. Geralmente a produção de energia, ela vem da queima, né, de combustível. Aí você queima carvão, quando fala que é carvão mineral, hein? Então veja, a queima de carvão mineral, principalmente, veja, queimar carvão mineral nos dias de hoje, isso aí polui muito a atmosfera, não só com gases do efeito estufa, né, mas também com enxofre e metais pesados. Isso é até pouco falado. Nós não utilizamos muito carvão aqui no Brasil, porque infelizmente nosso país não possui muitas minas de carvão mineral. Então, o carvão mineral ele é utilizado em quê? Na queima. Você extrai de uma mina, né? Ele parece umas pedras assim meio negras, né? Um pouco brilhante. Então, você vai pegar esse carvão e colocar em fornos, e ele vai queimando e vai fornecendo energia, né? Como se fosse uma madeira, né? Mas não é madeira, gente, é um minério. Então é um processo, é uma reação química, tá ok? É uma reação química que vai envolver só a troca de elétrons ali, tá ok? Entre o material. E só vai liberar alguns eletronvolts, né? Então, só vai liberar alguns eletronvolts. O urânio, veja, o urânio é um processo, né? Quando você pega o urânio, urânio 235, e realiza nele processo de fissão, você vai quebrar o núcleo. Como você vai quebrar o núcleo, as interações do núcleo vão liberar energia na ordem de milhões de eletronvolts. Então, e outra, hein? Tem risco com esse material? Tem. Mas eu acho que a quantidade de benefícios que o material nuclear, né, o combustível nuclear nos traz é enorme. Primeiro, você não há o risco de produção de gases do efeito estufa, sabe? Há riscos envolvidos na operação, né? Ou seja, nos desastres nucleares, que se comparados com outros, né, como petróleo e carvão mineral, são até pequenos, tá ok? Então assim, conclusão disso, se extrai mais energia, né, de 1 kg de urânio do que 1 kg de carvão, e se polui menos. Agora, tem risco com usina nuclear? Tem, né? Tem o risco também de países quererem utilizar aquela tecnologia nuclear para fins bélicos, ou seja, fins de produção de armamento, tá ok? Esse é outro risco que também tem que ser falado. Então veja, esse exemplo aqui é bem interessante. Como eu disse a vocês, né, o Albert Einstein, ele desenvolveu aquela equação. Inclusive essa equação aqui, ó, do Einstein, não deu o prêmio Nobel a ele, hein?
Energia igual a massa vezes, né, a velocidade da luz ao quadrado. Não deu o prêmio Nobel Einstein. Essa equação ela vai correlacionar o que? Massa, né, com quantidade de energia. Tá ok? Então, como eu falei a vocês, existem dois processos, né, de liberação de energia por meio do núcleo. Existe o processo de fusão e fissão. Agora nós estamos estudando o processo de fissão, que é o processo mais conhecido. Ele ocorre em centrais nucleares ou na explosão, né, de material atômico. O processo de fusão nós vamos estudar. Infelizmente ainda esse processo de fusão, que é você fundir dois núcleos, né, só é tema de pesquisa ainda. E só ocorre em laboratórios. E infelizmente ainda gasta-se mais energia para se promover a fusão do que no processo poderá gerar. A fissão nuclear não, né? A fissão você gasta pouca energia para produzir milhões de eletrovolts, né? Vou passar aqui. Então assim, a energia nuclear, né, foi desenvolvida a priori, por causa da época, para objetivos militares, né? Isso é bem conhecido a questão. Hoje o único país que utilizou armamento nuclear em um conflito foi os Estados Unidos, né? Lá em agosto de 1945 os americanos soltaram, né, duas bombas nucleares, né, sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Ok? Os Estados Unidos fizeram isso. Eles tinham um motivo estratégico. Eles alegam que protegeram vidas americanas. Ok? Gente, ó, eu vou dizer um negócio a vocês. Guerra é guerra, tá bem? Guerra não tem muita regra não. Guerra é guerra, o que importa é a vitória. É isso. O mundo é assim, viu? Quem estiver assistindo essa aula achar um absurdo que eu tô falando, mas guerra é guerra. Aí veja, o segundo objetivo da energia nuclear, depois, né, da utilização como material nuclear, foi a construção de usinas, né? Essas usinas ocorre um processo de fissão nuclear, só que é dentro de reatores. Esses reatores eles controlam, né, o processo de fissão nuclear. Como é que funciona a gente vai ver mais à frente, mas resumindo, a fissão nuclear produzindo em um reator vai produzir calor e esse calor vai ser aproveitado. Então, num reator nuclear você utiliza novamente, geralmente é o urânio 235, mas apenas 1% do seu conteúdo energético. Então veja que apesar de só utilizar 1% do seu conteúdo energético do urânio 235, você consegue gerar milhões e milhões de eletrovolts. Então aqui, ó, é uma comparação interessante. Aqui essa tabela, né, ela mostra a quantidade de energia gerada a partir de 1 kg de matéria por vários processos e o tempo durante o qual essa energia manteria acesa uma lâmpada de 100 watts. Ou seja, se eu pegar 1 kg desses materiais aqui, ó, água, carvão, urânio enriquecido, urânio 235, deutério, que é outro material nuclear, e aqui é matéria e antimatéria. Vou comentar um por um. Mas ó, vamos dizer aqui, gente, nós estamos no pronto. Água. Se eu fosse pegar uma lâmpada de 100 watts e quisesse acender com 1 kg de água, eu teria que jogar essa água, né, para movimentar uma turbina de uma altura de 50 metros. E essa essa lâmpada só iria permanecer acesa por 5 segundos. Então você aí no caso as hidrelétricas, né? Qual seria o princípio das hidrelétricas? Mas isso aqui é 1 kg de água, 1 kg de carvão mineral. Se eu for fazer o processo de combustão, então é um processo que polui bastante. Se eu queimar 1 kg de carvão mineral, eu consigo deixar essa lâmpada acesa durante 8 horas. Aí vê, se eu pegar urânio, óxido de urânio enriquecido, fizer a fissão do mesmo em um reator, eu consigo, ó, a diferença de energia, gente, eu consigo acender essa lâmpada durante
690 anos. E se eu pegar... Isso aqui já é um processo de fissão, né? Do urânio 235, mas é a fissão total. Tá ok? Então se eu pegar e realizar a fissão do urânio 235, 1 kg desse material consegue deixar, ó, a lâmpada acesa 3, mais ou menos aí, deixa eu ver, são 4 zeros, né? 4 zeros dá 300 mil anos. Aí se eu utilizar deutério é um núcleo de hidrogênio, tá ok? Tem número de massa igual a 2. Se eu fizer a fusão desse núcleo, eu consigo obter energia para deixar essa lâmpada acesa por 300 mil anos, né? Alguém me corrija aí. 4 zeros são 300 mil, é 30 mil. Acho que é 30 mil, né? Porque 3 mil são 3 zeros e 4 zeros são 30 mil. Agora vê, se eu pegasse 1 kg de matéria e eu utilizasse com antimatéria, 1 kg de matéria com antimatéria, esse processo de aniquilação das duas poderia gerar, que é, para quem não sabe o que é isso, tem uma teoria hoje, é uma teoria, ninguém nunca provou, a questão da matéria e antimatéria. A matéria, como você sabe, né, os átomos, né, os elétrons, os prótons, os nêutrons, mas ninguém nunca pegou juntar uma matéria com a antimatéria e ver o processo de aniquilação. Há cálculos avançados, né, que dizem que se você juntar matéria com antimatéria, vai ocorrer um desprendimento de energia muito grande, tá ok? Então isso aqui poderia gerar, ó, energia para acender essa lâmpada por mais de 30 milhões de anos, né? Isso, gente, porque 3 milhões seriam 6 zeros, né? 7 zeros seriam 30 milhões de anos. Então veja aí, ó. Eu tenho falado muito do urânio, né? Veja que interessante. O urânio, que é utilizado em usinas nucleares, em armamento nuclear, tem que ser esse urânio aqui, ó. Eita, desculpa aí. O urânio 235. Não é esse primeiro aqui não. Número de massa 235. Veja que são isótopos, né? Ou seja, eles têm o mesmo número atômico, 92, 92, 92. E tem diferentes números de massa. Só que vê que coisa interessante, a abundância do urânio, ela se divide assim, ó. O urânio que é mais abundante na natureza, ou seja, o que é encontrado em minas, né? É o urânio 238. 99,27% dos átomos de urânio presentes aqui no planeta Terra são de urânio 238. Esse urânio 238, ele não sofre o processo de fissão nuclear, tá ok? Mesmo que você bombardeie o núcleo dele com o nêutrons, né, ele não vai sofrer o processo. Esse daqui eu não saberia responder a vocês, tá ok? Mas a abundância dele é bem baixa, né? Menos do que 1%. E o 235 que é o mais famoso, né? O urânio 235 é o que é utilizado, né, gente, para fazer o processo de fissão nuclear. Só que o 235 não é encontrado de forma natural. Então você tem que fazer um processo de conversão do urânio 238 em 235. Então assim, como é que você vai ter que fazer isso? Você vai ter que enriquecer o urânio. Chama-se o processo de enriquecimento de urânio. Por quê? Você tem que transformar, ó. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. A cada 10 átomos de urânio 238, você vai ter que transformar mais ou menos, né, 3 a 5 em urânio 235, tá ok? Então assim, seria... Por que teria que ser isso? Porque é necessário você ter urânio 235 na concentração de 3 a 5%. Na verdade não é transformável, gente, é você purificar. Porque vê só, quando você pega um minério de urânio, vai ter essas formas aqui, esses 3 isótopos. Só que você, vamos dizer, ó, você numa amostra de minério de urânio, você vai ter que purificar e deixar ela, deixar que a quantidade de urânio 235 fique entre 3 a 5%, tá ok?
Para mover submarinos, por exemplo, vocês sabem que existem os submarinos nucleares, né? É necessário você enriquecer o urânio a 20%. Já para você produzir um artefato nuclear, você precisa de urânio a 95%. Ou seja, para produzir uma bomba atômica, você precisa de urânio 235, mas na concentração de 95%. É fácil se obter isso? Depende. Hoje essa tecnologia aí, poucos países dominam, principalmente os países que são detentores, né, de armamento nuclear. Praticamente só a França, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China, que dominam esse processo de enriquecimento de urânio. E a Coreia do Norte, né? A Índia, Paquistão também domina esse processo de enriquecimento de urânio. Então não é uma coisa fácil. Mas o Brasil também domina, hein, esse processo. Só que nós usamos para fins pacíficos, né, a energia nuclear. Então nós conseguimos hoje enriquecer o urânio. A nossa marinha, né, ela consegue realizar processos e enriquecer o urânio de 3 a 5%. Se quiséssemos construir um armamento nuclear hoje, conseguiríamos. Se já conseguimos enriquecer entre 3 a 5%, a 20% seria bem mais tranquilo. Só que é aquela coisa, os países ficam mantendo pressão, né, sobre o Brasil. Primeiro, para não passar essa tecnologia para outros países, e também para não nós, né, utilizarmos para a confecção de dispositivos nucleares, né, bombas atômicas. Então assim, o urânio que é encontrado na natureza, como eu tinha falado a vocês, né, 99% é o urânio 238 e apenas 0,7% é o urânio 235. O urânio 235 que é utilizado, né, para fazer o processo de fissão e que é utilizado para alimentar um reator nuclear. Então aqui é o ciclo do urânio, hein, gente? Como é que você descobre o urânio? Você primeiro tem que fazer uma prospecção, você já tem que pesquisar a área, né? Sair atrás, né, com geólogos e especialistas e fazer um estudo mineral sobre aquele local. Aí você vai fazer esse estudo. Aí você vai minerar esse urânio. Depois você vai converter esse urânio em uma forma na qual ele possa ser enriquecido. Depois de enriquecido, você vai produzir o urânio, né, numa grande concentração, ou seja, vamos resumir assim, o material combustível ele vai ter uma grande concentração de urânio 235. Depois esse urânio 235 ele pode ser utilizado para diversos fins, desde fins de armamento nuclear ou produção de energia elétrica. E depois esse urânio, ele com o tempo ele vai perdendo a concentração, ele é colocado em depósitos. Esse é outro problema da energia nuclear, porque ela gera um lixo, né, nuclear. Mas se você for ver a questão do custo-benefício, eu daria uma seguinte ideia. Se você hoje quisesse que essas grandes nações que poluem, né, dizem que o Brasil é um grande poluidor, não, nosso país preserva muito bem as florestas, viu, gente? Diferentemente de Estados Unidos, China, França, Rússia, esses países poluem muito, eles utilizam muito carvão mineral e petróleo nas suas economias. Então eles dispensam muito na atmosfera gases poluidores. Então se esses países, só esses países já não possuem armamento nuclear, se eles quisessem parar de poluir a nossa atmosfera, eles vão produzir várias usinas nucleares. Só que aí tem o interesse da indústria do petróleo, né, também não querer produzir isso. Então assim, como eu tinha dito a vocês, a quantidade de urânio na natureza 235. O urânio 235 é pequena. Para cada 1000 átomos de urânio, há 7 de urânio 235 e 993 são de urânio 238. A quantidade dos demais isótopos é muito pequena, né? 234, aquele.
Então, o nosso país, atualmente, ele tem 2 usinas nucleares. É Angra 1 e Angra 2. A Angra 1, ele tem um reator lá que utiliza, né, esse urânio 235. Tá ok? Nós utilizamos o urânio 235 enriquecido a 3,2%. Então, veja que aqui, ó. Mas como é que faz esse processo, professor, de enriquecimento do urânio? Primeiro você tem que pegar o urânio mineral, você vai ter que transformar ele, vou mostrar aqui a vocês. Você vai ter que transformar ele num gás, que é o hexafluoreto de urânio. Aí esse gás, ele vai passar por umas membranas, viu, gente? Tá ok? Então você vai ter que converter o urânio, né, em um gás, o hexafluoreto de urânio. Depois esse gás, ele vai ser separado por membranas. Essas membranas conseguem diferenciar o urânio 235 do urânio 238. E depois você reconverte o hexafluoreto de urânio, né, e óxido de urânio, tá ok? Aí você coloca nessas barras aqui, ó. Essas barras é as que contêm material radioativo, as que vão para as usinas nucleares, né? Então, assim, tem aqui o esquemazinho, né? Essas barras aqui são de zinco, hein? E cádmio. É uma segurança, porque aqui no meio, né, onde está em vermelho, é que vai o urânio, né? O óxido de urânio enriquecido. E aqui, ó, esse sobe e desce. Eu vou explicar a vocês. Espera aí. Vou explicar a vocês melhor como é que funciona, né, um reator nuclear. Mas deixa eu terminar essa parte aqui. Onde é que tá as minas de urânio do Brasil, né? O Brasil é um grande produtor de urânio, hein? O governo atualmente está pensando em liberar a produção de urânio, né? Então, atualmente, né, é aqui, ó, no estado da Bahia, aqui, Bahia, no município de Lagoa Real e Caetité, ok? Mas existem outros locais, hein, que tem urânio, na Paraíba, no Ceará, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Pará, tá ok? Então nós temos o minério, nós conseguimos purificar esse minério, né? Vê que interessante, ó, uma mina de urânio. Isso aqui é o óxido de urânio, mas aqui tem o urânio 238, gente, ok? Só relembrando, né, a descoberta do urânio, ela foi por causa de Henry Becquerel. O Henry Becquerel, ele utilizou esse composto de urânio aqui, ó, um sal, né, de sulfato de urânio, tá ok? Sulfato potássio de urânio. Aí ele pegou esse sal, ele, por inexperiência dele, ele não sabia o que era, né? Ele colocou em cima de um papel fotográfico. O papel fotográfico, ele é sensível à luz. Esse material aqui, ele era radioativo, hein? Ele é radioativo, então ele cintilava no escuro, ele emite luz, ok? Ou seja, ele começa a sofrer o processo de decaimento radioativo, ok? E seu núcleo começa a expelir radiação alfa, beta, gama, por aqueles processos que eu já... Então ele notou, né, que o papel fotográfico ficou manchado, então ele, opa, então aqui tem alguma coisa, né? Esse material está expelindo luz, né? Então ele foi um dos primeiros, né, em 1896, a trabalhar com a pesquisa radioativa, né? Então ele é um dos pioneiros. Aí deixa eu mostrar aqui a vocês agora um reator nuclear. Eu não coloquei. Vou mostrar aqui a vocês. Reator nuclear. Vamos lá. Então, ó, como é que funciona um reator nuclear, né? Baseado na fissão, né? Esse esquema aqui é bom. Deixa eu abrir ele aqui. Tá no Brasil Escola, bora lá.
É uma energia limpa, viu, gente? Eu garanto a vocês. O Brasil tem 2 usinas nucleares, está construindo a terceira. Infelizmente, por causa da corrupção, né? Esses últimos anos aí, nós tivemos que paralisar a construção, né, desse reator. Então, basicamente, né? Bora lá, porque minha internet parece que... Poxa, não vai abrir não, é? Eu vou abrir aqui de novo. A internet parece que tá lenta. Deixa eu ver se eu pego aqui. É bem mais simples eu dar um clique, pegar, copiar a imagem. Vamos ver lá. Utilização de energia nuclear é o futuro da humanidade. Essas energias alternativas, né, que chamam aí de a eólica, até a própria hidrelétrica, né, não são energias legais assim para se utilizar em larga escala. Pronto, aqui. Eu não sei, pronto. Acho que dá aqui. Então, basicamente, ó, você tem um reator. Aqui esse reator, ó, ele é interessante que o reator ele é dentro de uma armadilha de concreto para evitar vazamento de radiação e material nuclear. Então, dentro desse reator ainda tem isso aqui, ó, que é o reator propriamente dito, é onde ocorre o processo de fissão. Você pega aquelas varetas, né, de urânio enriquecido, aí coloca aqui, ó, mergulha o processo de fissão, como é controlado aí, ele vai desprender calor, ele não vai explodir, vai desprender calor. Esse calor ele vai ser aproveitado aqui, ó, para esquentar, né, fazer com que a água entre em ebulição. Ou seja, essa água vai entrar em ebulição, ela vai criar uma pressão, não é isso? Aí essa pressão, ó, vai ser levada para um vapor, né? Vai se transformar em vapor, né? E esse vapor ele vai fazer com que uma turbina, né? Uma turbina seja movimentada. É como se você pegasse uma panela de pressão, tá, ok? A água que tiver ali dentro da panela de pressão, ela não vai ser aquecida o fogão, o gás de cozinha, mas sim por uma pastilhinha de urânio. E aquilo ali aquela fissão nuclear vai fazer com que a panela, né, produza aquela pressão. E aquela pressão, ela, vamos dizer, não tem a válvula de segurança, não fica movimentando. Aí, ao invés de ter uma válvula de pressão, você coloca uma turbina. Essa turbina vai ser movimentada pela pressão da água que está sendo esquentada por quem? Pelo vapor, né? Pelo urânio, ok? Então, assim, as usinas nucleares geralmente elas têm que ser construídas perto de rios ou mares para ter acesso à água. Isso é outro risco, né? Você pode poluir a água, né? Pode poluir a natureza. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá, ok? Muito obrigado e até a próxima.